Gente, boa tarde. Eu vou falar pouco de mim, porque o que mais interessa é a pesquisa, mas uma coisa eu tenho que falar. Eu estou extremamente honrado e um pouco nervoso. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês uma música de 3 minutos, enquanto eu relaxo, e vocês relaxam também, alguém que tenha que chegar, mas que já vai entrar do tema, eu peço que vocês ouçam com muito carinho. Então, por favor, arquivo 01, enquanto vocês curtem aí. Qual que é a viola? É a sua ou a minha? A minha. Qual que é a viola? É a sua ou a minha? A minha. Bom, gente, nesse vídeo que nós vimos, então, a gente tem 2 intérpretes principais e um deles está tendo a honra de tocar com outra viola diferente das dele, uma oportunidade incrível, né? O outro intérprete sou eu. É brincadeira, todo mundo reconheceu o nosso diretor, né? O diretor de vocês, Carlos Aleixo, tocando a viola, né? De arco, vamos chamar assim, e eu tocando a viola dedilhada. A orquestra, que é a Orquestra Jovem de Contagem, o regente é Rodrigo Faleiros, que nessa peça estava regendo porque o professor Carlos não quis reger e tocar ao mesmo tempo. A gente pede os seus favores às pessoas e elas não cumprem, sabe? É um negócio complicado. Mas eu trouxe para cá o tema viola ou viola exatamente por causa disso, porque a gente tem aqui na escola a grade de música erudita, vou usar esse nome, tá, gente? Erudita, estudada, enfim,
e temos a grade de música popular. E em ambos nós temos instrumentos chamados viola. E aí eu trouxe por causa disso, porque eu levantei essa questão. Alguém sabe por que os dois instrumentos têm o mesmo nome? Alguém quer chutar? Não? Viola ou viola, então, é o nosso tema. Eu vou pedir para vocês humildemente desculpas pela pouca qualidade, uma coisa bem simplória que eu fiz em termos de material gráfico, mas é porque eu vou tentar usar isso aqui mais como um roteiro para ser o mais assertivo possível, porque eu falo pra caramba. Então, se eu tiver aqui muitas imagens, eu vou conseguir ser mais assertivo e trazer para vocês pelo menos uns 10 ou 15% do que eu já pesquisei. Vamos lá, meu fiel escudeiro Mateus? Então, eu vou trabalhar com erudito e popular. A primeira parte é palestra, né? A segunda parte, que é um concerto, eu optei e agradeço ao projeto para permitir fazer um concerto didático em duas partes. Primeiro, uma peça onde eu vou trabalhar ainda com erudito e popular e demonstrar o processo de composição. E na segunda parte eu vou quebrar com esses conceitos e vou trazer música folclórica, pequenas amostras. Mas música folclórica contextualizada científica e historicamente, ou seja, para bagunçar um pouquinho a cabeça da galera, tá? Então a gente espera que vocês guardem os tomates, os ovos que vocês trouxeram para o final. Não joguem antes, senão vai atrapalhar o vídeo, tá bom? Mas pode jogar o tomate no final. Como que eu cheguei até aqui? Rapidinho. Em 2021 eu lancei a monografia Linha do Tempo da Viola do Brasil, onde eu só falava da viola dedilhada ainda, tá? Com orientador, professor doutor, vários consultores, revisão geral de um dos maiores musicologistas do Brasil, o Dr. Paulo Castanha, da Unicamp. Então não acreditem em mim, acreditem na pesquisa, tá bom? Porque eu, na verdade, para falar a verdade para vocês, deixa eu contar um segredo, eu nem sou formado, tá? Então, não acreditem em mim, acreditem na pesquisa. Não satisfeito, em 2022 eu consegui o apoio de um grande linguista suíço e a gente fez então o estudo do termo viola desde a mais antiguidade do que os pesquisadores disseram, de acordo com os pesquisadores. E lançamos esse artigo científico. Ah, João, eu queria ler esse artigo, mas ele está em inglês, eu não leio inglês, não tem importância. Eu já reeditei a monografia e coloquei esse conteúdo agora sobre todas as violas dedilhadas e de arco, e eles estão então na Linha do Tempo do Brasil. Está de graça para baixar em PDF pelos meus canais na internet. Em 2022, então no final do ano, eu juntei todo esse conteúdo e escrevi o livro A Chave do Baú. Esse já com uma linguagem mais popular. Então eu já extrapolei a linguagem científica e no livro A Chave do Baú, que vocês podem e devem levar, deixa eu contar. Não, dá para cada um, pode levar. Me ajuda, gente, que eu preciso vender livro. Então, é um bom livro para você comprar, para dar para o seu pai, para sua mãe, para sua sogra, tá? É linguagem popular, brincalhona, mais ou menos como eu estou fazendo aqui. E, não satisfeito, esse ano de 2023, toda semana, terça e quinta, eu estou escrevendo sobre a pesquisa, também numa linguagem mais tranquila, com aprofundamentos, porque o acervo é muito grande. Metodologia dialética, gente, eu preciso falar para vocês, porque ela é muito aceita em qualquer um. Se for fazer TCC, mestrado, doutorado, é aceita essa metodologia. Ela parte dos princípios do grego Platão. Os estudos sociológicos dos anos 18 colocaram as ideias do Platão mais ou menos no papel, mas é aceita na musicologia e em todas as outras áreas. O que é mais importante, Platão, a ideia do Platão é que para você estudar qualquer coisa, você tem que se preocupar com os fenômenos circundantes daquela matéria, ou seja, você não pode focar só nela. Então, por exemplo, eu comecei só na viola dedilhada, depois eu senti necessidade de ir além, porque ela se cruzou com a viola de arco. Então eu tive que ver o que circundava isso. Quais são os fenômenos circundantes, então, do instrumento musical? Eu separei 4 para vocês, para nós. Tem que saber qual a época que ele surgiu, quais os fatores sociais em que ele estava envolvido, isso é muito importante, porque não é só a época, não é só a história. Em qual língua ele apareceu primeiro, porque depois ele vai ser traduzido para outras línguas. E, obviamente, o instrumento musical, a gente tem que se preocupar com a organologia, formato, número de cordas, afinações, etc, etc. A época, tranquilo, estudos históricos estão facílimos de encontrar. Fatores sociais, antropologia, sociologia já estuda, beleza, tranquilo. Língua. Os linguistas até hoje não têm um consenso sobre a palavra viola. Não existe, ainda.
Bom, pelo menos os que não me conhecem, né? E a organologia também não tem um consenso sobre qual a diferença. A organologia bate cabeça pelo mundo, tá, gente? Estou falando do mundo ocidental, pelo menos. Então, o que aconteceu? Como eu não tinha consenso na língua, consenso na organologia, eu parei a pesquisa, não pesquisei, é por isso que eu não estou aqui. Muito obrigado, então até o próximo dia. Não, né, gente? Claro que não. Claro que eu segui. Eu segui por causa do seguinte: comecei a observar que poucos historiadores conheciam de música, que poucos antropólogos conheciam de música e que pouquíssimos linguistas conheciam de música. Alguns musicólogos navegavam por aqui, muito poucos. E eu observei que eu poderia usar todos os 4 elementos e que é o que há de mais moderno na ciência hoje, que é observar o quê? Os fatores circundantes ao objeto de estudo. Na verdade, eu descobri que eu estava chique demais, tá? E o que foi que eu descobri, então, e defendi? Não que seja descobrir a roda, mas que eu vim trazer de novidade é os impactos e as comoções sociais. E aí eu pedi a vocês, e pedi ao meu amigo aqui para ajudar o pessoal da internet, que eu vou gastar 2 minutos ali no outro telão para mostrar para vocês uma contextualização rápida. O que é essa comoção? O professor me perguntou hoje na hora que eu cheguei. Que comoção social? O que é isso? Que impacto social é esse? Quando a sociedade sofre, como muita gente da sociedade sofre, o que eu estou afirmando e comprovando cientificamente é que os instrumentos musicais mudam. Instrumentos musicais populares reagem aos fenômenos sociais históricos. Eu não estava trabalhando com a história, eu não estava trabalhando com os fatores sociais. Foi assim que eu descobri. Então, trazendo para cá, para esse outro telão, eu fiz alguma coisa muito singela, tá, gente? Só para a gente ter uma referência. Então, eu comecei lá no século 40 a.C. Por quê? Foi quando a gente tem notícia que tenha sido inventada a escrita. O que acontece com os instrumentos a partir do momento que você inventou a escrita? Os instrumentos que eram conhecidos passam a ter nome, e esse nome chega até nós. É um fator social que mudou toda a sociedade do mundo, né? Lógico, não precisamos falar disso, mas com relação aos instrumentos musicais, eles mudaram quando começaram a ter escrito. Então a gente sabe que existia um pantur sumério, que depois na Síria ele passou a ser chamado de Quetara, e aí ele vem pelos tempos sendo afetado. Então, só passando aqui, no século XVIII a.C., os fenícios saem daqui, pegam todo esse mar Mediterrâneo, fazendo comércio. É o impacto social, porque eles começaram a trocar informação, eles compram daqui e vendem dali. Os instrumentos mudaram. No século VIII até o século II, os gregos fizeram um domínio, no mesmo caminho onde os fenícios passaram. O que os gregos trouxeram? Intercâmbio, tradução, passando as coisas para o grego. No final do período grego, teve um maluco macedônio chamado Alexandre, que começou a invadir, guerrear, escravizar. Impacto social. Os instrumentos mudaram. Depois entraram os romanos, do século II a.C., essa cruzinha ali, é Cristo, né? O nascimento de Cristo, que é o calendário que a gente segue. E eles foram até o século V. Os romanos foram piores, que além de invadir, escravizar, eles impuseram o latim como língua oficial de toda essa região, galera. Os fenícios entraram, os gregos entraram, e os romanos expandiram. E eles colocaram o latim. O que aconteceu com os instrumentos? Começaram a mudar por causa do latim, que era imposto. Esse latim continuou porque os romanos caíram, mas a Igreja Católica exerceu certo domínio, já não era um domínio igual o dos romanos, mas era um domínio durante 1000 anos. 1000 anos a Igreja mais ou menos que controlou o que se tocava, onde se tocava e com o que se tocava. E os instrumentos musicais reagiram a isso. A Igreja não ficou mil anos sozinha, não. No meio do século VIII, falei mentira, 722. Início do século VIII, os mouros invadem daqui da África para a Península Ibérica, né? Começa aqui na Espanha e depois se espalham para toda a Europa também. Os mouros, cultura árabe. A gente tem um choque de cultura seríssimo. É nesse período que nascem os nossos instrumentos. Essa viola, o violão, todos esses instrumentos aparecem nesse período, instrumentos que são europeus, porque eles ficam chocando com os árabes. Ou seja, comoção social, instrumentos musicais mudam. Eu trouxe para cá, século XVI e XVII, que é importante, fundamental para chegar até nós, principalmente o que aconteceram com as guitarras na Espanha, brigando com os mouros, logo no final desse período da Igreja, final da chamada Idade Média.
né? Então aqui, esse período 16 e 17 das guitarras, nós vamos falar sobre elas, é muito importante. Depois vem um negócio chamado Revolução Industrial. Lógico que você sabe, gente, só estou repassando, sei que você sabe. Na Revolução Industrial do século 18 e 19, chega ao Ocidente a nossa mentalidade capitalista de hoje. Praticamente tudo virou um produto de venda, ou passível de ser fabricado e vendido. E os instrumentos musicais? Obviamente, se tornaram produtos de venda, e eles mudaram e reagiram a isso. Ok? E, finalmente, as grandes guerras, agora que eu estou vendo que eu coloquei o World aqui, no século XX, 2 grandes guerras, tá? E os instrumentos mudaram de novo depois das grandes guerras, agora está perto da gente, vocês acham que mudaram? Deixa eu contar para vocês, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, e guerra é bom a gente falar só quando acabou, né? Então, em 1945, logo depois, surge um movimento pela paz, não só nos Estados Unidos, principalmente na Europa, e surge um ritmo chamado rock. Já ouviram falar? E qual que é o instrumento desse rock? A guitarra elétrica, principalmente. Ou seja, a guitarra não era elétrica até 1950 e Gibson, 1953, 1954. Ou seja, os instrumentos reagiram ao que tinha acontecido de comoção social, transformando-se e surgindo um novo. Ou o instrumento para de surgir, ou ele muda de formato, ou ele muda a quantidade de cordas. Alguma coisa acontece quando há comoção social. Isso é um aspecto que eu estou trazendo, não é novidade, mas contextualizado dessa forma, é a primeira vez que eu vi algumas citações de alguns pesquisadores e trouxe para cá. Ok? Vamos em frente? Vou mudar de novo. Eu fiz essa linha, não sei se dá para vocês lerem, assim tem que torcer a cabeça, né? Mas só para demonstrar que isso aqui é uma linha do tempo, e aqueles pesquisadores lá, Galpin, Sachs, eles já são do século XX. O que acontecia é que eles iam citando pesquisadores antigos. Eu chequei um por um, não deixei nenhum deles falar mentira. E quando eles citavam, por exemplo, aqui, Horácio, eu ia lá e lia Horácio em latim. Já que é para ler, vamos ler na fonte. Então é por isso que eu fiz essa linha do tempo, que começa com Plautus, que cita instrumentos no século II a.C., é um autor teatral, faz uma peça até bem interessante, e aí vem Cícero, Horácio, etc, etc. O mais interessante aqui é um resumo das línguas com que eu trabalhei. Latim, alemão, são 3 tipos de alemão, tá? Antigo, médio e o atual. O francês também tem o francês antigo e o novo, occitano, inglês, isso contando o anglo-saxão, irlandês, etc. Italiano, catalão, que chega no espanhol, chega no português. Todas essas línguas eu chequei os originais para poder fazer um banco de dados bem grande. A palavra viola tem alguns significados, então vamos fazer rapidinho. A palavra viola ligada ao verbo, ela viola as leis, ele viola as leis, não interessa pra gente, tá? Aqui, ó, cruzinha, tá bom? Então, quando eu falar assim, gente, eu vou violar a cabeça de vocês, não é violentar, não. O violentar é do latim violare. Então, essa aqui não serve para nós. Outro significado. O significado mais antigo da palavra viola é de uma flor, vocês sabiam? Viola é uma flor, e ela ainda existe. Ela é chamada de viola tricolor ou amor perfeito. A citação mais antiga, por Isidoro de Sevilha, é um dos primeiros etimologistas da história, século VI, já na era cristã, e ele fala aqui, esqueci de colocar a tradução, viola propter vinodores. A primeira frase, ele fala que a viola tem esse nome por causa do cheiro. Ele jogou isso aí. Ele não explicou onde ele leu, tá? Então ele jogou, se colar, colou. Mas na linha de baixo ele fica bacana. Na linha de baixo, o seu gênero é tríplice. Púrpura, branco e cor de mel. Ou seja, como ele citou 3 cores, e como as violetas ou violas tricolores ainda são de 3 cores, eu achei que ele foi bem nessa. Então, a viola primeira era uma flor. Outro significado, um dicionarista francês chamado Blutor, embora francês, é o cara que mais escreveu dicionários em Lisboa no século XVIII, em todo o século XVIII, também baseado no latim. E ele dizia que no Brasil tinha um peixe chamado piraquê, e que os portugueses chamavam de peixe-viola, tá? Não serve muito pra gente, mas eu só chamo a atenção que os portugueses chamavam de peixe-viola, mas se fossem espanhóis, eles chamariam de peixe-guitarra, tá? Mais à frente a gente fala sobre isso. Aí segue. Gente, vocês estão vendo que tem cruzinha?
Dá para ler conjectura aqui? Isso aqui não é verdade, tá? Por favor, não vai falar, o João falou que a viola veio da flor. Não falei isso. É porque eu já vi tanta conjectura, tanta lenda, e como eu sou assim meio revoltadinho, falei, eu vou criar uma lenda também. Se todo mundo cria, por que eu não posso criar? Porque essa mesmo eles não criaram. Tem a viola flor, e que era chamada de viola tricolor. E os instrumentos mais antigos que a gente viu lá na Suméria eram de 3 cordas. Até a época dos gregos, eles ainda chamavam de tricorde, que era a pandura. Então, tricolor, 3 cordas, poderia ter vindo as nossas violas da flor. Mas, gente, por favor, é uma conjectura. É a única que eu vou fazer, juro, prometo. Tá? É a última. Acabou. Foi uma brincadeira. Esse quadro aqui não é para todo mundo ler, não, tá? Tá pequenininho. Esse quadro aqui é um apanhado, depois está na minha internet, vocês podem pegar lá. É um apanhado da primeira, ou seja, a mais remota citação de um nome de viola em todas as línguas que eu pude levantar. Por que eu fui buscar o termo mais remoto, gente? Para saber em que época que ele surgiu, para saber o contexto histórico, social dele, certo? Então, só aqui, só para chamar a atenção de vocês, dá para ver um quadro verde grandão aqui? Dá, né? Esse quadro verde é só do século XII e XIII. O que aconteceu no século XII e XIII de comoção? Alguma morte, alguma guerra? Não. Século XII e XIII foi o auge de um movimento chamado trovadorismo, e pouquíssimos pesquisadores sacaram isso. O trovadorismo mudou muitos instrumentos, porque os trovadores malucos ficavam andando de reino em reino, falando poesia, cantando, fazendo malabarismos, etc. Com isso, eles juntavam a língua deles com o latim popular que estava rolando, com a língua daqueles reinos. E aí foram surgindo, está vendo que é muito mais aqui no século XII e XIII? É uma quantidade de nomes, todos eles relacionados à viola. E não sou eu que estou falando. É um punhado de pesquisadores naquelas línguas todas que levantaram. Eles falaram e ia lá e procurava. Viola, papapá. Então a gente vê que viola como instrumento musical, a primeira citação dela é no início do século XII. Aqui está em ordem cronológica também, tá? Século XII início, parará, até aqui embaixo. Com esse quadro a gente já derrota um monte de, como eu disse, lendas, um monte de coisas que inventam por aí. Por exemplo, o espanhol vem e fala assim, não, viola vem de viula, de vieula do catalão. Aí você vem aqui e procura viola, vieula, viula. Todos estão aqui, né? Verdade, realmente depois tem uma citação à viola. Só que a viola já existia em latim. Ou seja, o cara está chutando. Já derrubei uma. Aí o alemão vira e fala assim, não, viola com certeza vem de Videlli. Está aqui Videlli. A viola aqui em cima. Viola já existia em latim há muito tempo, quando o Videlli surgiu. Então aqui serve para a gente derrubar algumas teorias que são feitas assim, com segmentozinhos, que não abrem toda a abrangência, tá? E a gente também tem aqui, além do termo viola aparecer no século XII, a primeira vez em italiano no século XIV, depois, aliás, primeiro aqui na Espanha, né? No século XIII já aparece o termo viola em textos espanhóis, no século XIV em italiano, para só depois aparecer na língua portuguesa o termo viola só no século XV, tá? Então, você não pode falar assim que viola foi português que inventou, já vinha antes deles, ok? Mas alguns deles falaram de coisas de antes daqui. Então eu vou pegar 3 teorias rapidinhas, só porque eu adoro derrubar a teoria de linguista. É um prazer interno que eu tenho, entendeu? Porque esses caras que só tocam viola de arco, esses caras acham que só a viola de arco que existe, entendeu? E eles esqueceram de ler algumas coisas sobre as violas dedilhadas também, né? Então vamos derrubar os linguistas, vamos lá. Primeira teoria. Teorias linguísticas. A viola veio de fidula. Eu localizei o manuscrito. Não trabalho muito com manuscrito, mas esse eu fui até encontrar. No manuscrito tem fidula? Tem. Ele fala lira e fidula, harpa e rota. Ele usa organa e ele depois fala suégala. Suégala é a única palavra que pode se dizer que seja alemã. Suégala é uma flauta de 3 tubos, não sei se vocês já viram. O cara sopra 3 tubos ao mesmo tempo. As outras todas palavras são em latim. E os alemães juram que fidula é uma palavra alemã,
original alemã, e que era viola, que é pior, que era viola de arco. Aí, vocês estão vendo alguma descrição? Desculpa, eu não sei como é que está o alemão de vocês, mas não existe nenhuma descrição do instrumento, só cita o nome, tá bom? Então como é que você pode falar se esse instrumento era redondo, quadrado, de arco dedilhado? Não tem jeito. Pior ainda, século IX, ainda não tem evidência de arco na Europa, mas os caras juram de pé junto, tá? E aí a gente derrubou isso aqui facilmente por uma outra qualidade que eu tenho, que é, com muito orgulho e muita alegria, de ser poeta e escrever poesia. E os trovadores, tá? Eles introduziram a rima na Europa. Esse padre chamado Otifridos, que escreveu esse texto aqui, isso é uma poesia onde ele conta a história do Evangelho com mais ou menos 7.000 versos. Esse é um dos versos, dos 7.000 versos dele. Igual uma poesia trovadoresca. Então o que aconteceu, vou contar para vocês, tá? Por enquanto é segredo, não conta para ninguém não. Ele queria dizer aqui fidícula, que é um nome em latim do instrumento dedilhado. Só que no verso dele era lira io fidula, harpa io rota. Estão observando que a métrica é perfeita? Ele rimava, antes ele rimou ruarit com fuarit. Isso daqui se chama hoje no Nordeste de mote. Quando a gente escreve ou quando a gente declama poesia, a gente costuma reduzir as palavras ou mudar a acentuação tônica, né? Não tinha mais ou menos preparado não, mas veio na minha cabeça aqui agora. Por exemplo, no Nordeste ele falou assim: o que prende demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. Na picada ele muda a posição, pra coçar-se depressa, com certeza. Não se vale da unha nem da presa, se ajoelha, levanta, fica em pé. Tudo isso provando o quanto é poderosa e suprema natureza. Isso vem dos trovadores, galera. E isso está no Nordeste hoje. E quando o cara fala, ele vai emendando as palavras, ele vai mudando as sílabas tônicas. Foi isso que Otifried fez e é com isso que ele inventou fidula. Com detalhe, nunca mais ninguém usou essa palavra. E fidícula usaram direto. Então, me desculpem os alemães, teoria furada, deixa eu só falar um negócio. Eles inventaram com tanta força que depois apareceu no inglês a palavra fiddle. Se alguém estudar viola aí vai ver que os ingleses até hoje chamam tudo que é instrumento de arco de fiddle. Essa palavra não existe na antiguidade, é uma palavra nova, é um genérico, eu detesto genérico. E em alemão, eu não sei se a pronúncia é certa, mas é parecida com isso, parecida com fiddle. Também os estudiosos alemães chamam tudo de fiddle. Vocês veem que esses genéricos vêm de fidula, mas fidula não era um instrumento de arco, era uma fidícula. Então, teoria derrubada. Mais uma. O pessoal fala da teoria de que viola viria de vidula e vitula, tá? Eu localizei, então, a mais remota citação. Então, nós temos Constantino Africano citando vidula aqui, não tem descrição do instrumento, não pode se dizer se era de arco ou dedilhada. E a vitula está aqui por Geoffrey de Vinsalf na Poeteria Nova, no século XII. Fistula, somnífera, cítara, vitula e que jocosa. Jocosa, alegre, tá? Cítara é um outro instrumento, cordofone, e fístula é um instrumento, é uma flauta, uma espécie de flauta. Vitular, então, é demonstrar alegria. Gente, a gente toca instrumento só para demonstrar alegria? Ou a gente toca quando está namorando, quando a gente está triste? Para a cabeça dos caras que falaram isso aqui, vitula era alegria, viola era de arco, o pessoal tocava viola para dançar e pronto. Aí eu pergunto, será que esses caras entendiam alguma coisa de música? Será que esses caras tocavam alguma coisa? O próprio Constantino já diz aqui, eu devia ter colocado as traduções, vamos lá. Ante infirmum dulcis sonitus fiat musicorum. Diante dos doentes, a gente coloca as doces sonoridades de instrumentos musicais. O próprio Constantino, aqui no século XI, já está dizendo que ele usava a música não para alegria, mas para curar os doentes. E esses sonidos, essas sonoridades, desculpa, misturei as línguas, são doces. Então, teoria furada. Desculpem-me os linguistas, mas eles têm que aprender a tocar instrumento também, para poder falar menos besteira, né? Fica só entre nós, tá, gente? Por favor, segredo nosso. Próxima teoria. Onomatopeísmo. Essa é ótima, adoro. Um catalão, por nome de Corominas, diz que viola
vem do som feito assim, ó. Viola vem desse som. Onomatoísmo é palavras que representam sonoridades. Isso quer dizer o quê? Que para ele viola era só viola de arco. Porque cadê o onomatopeísmo dos instrumentos dedilhados? Então, me desculpe, Corominas, e tem isso aqui também. Esse pode ser um V ou pode ser um F. E para ele era viola, ele jurava de pé junto. Então, teoria linguística derrubada. Mais uma, seguimos. Gente, não sou eu que estou falando, mais de uma dezena de estudiosos, eu separei 4 deles aqui por línguas, de que esses 3 instrumentos são os primeiros que aparecem em esculturas, manuscritos, iluminuras pela Europa fora. Esses caras são malucos, eles foram em tudo que é museu, em tudo que é rua, viram as esculturas, viram tudo e falaram, esses 3 instrumentos eram dedilhados até o século X, e do século X em diante eles passaram a usar o arco. São esses 3, um árabe, rabab, que a gente chama hoje de rabeca, a rota, que parece uma lira, que se desenvolveu, e a giga, que é claramente uma cópia da rabab. A rota e a giga são instrumentos europeus já. Com um detalhe, a giga tem tampo fundo paralelo, e os instrumentos árabes não, eles são formato periforme, ok? Esse eu coloquei 4 aqui, só para saber que o Angel escrevendo em inglês em 1880, o Sachs escrevendo em alemão em 1913, o Paul Gardot na Encyclopédia de la Musique em 1925 escrevendo em francês, e a Rosário Martinez em 1980. Todos eles aqui confirmaram e atestaram que antes do século X não tinha arco na Europa, ou instrumentos não eram tocados por arco, tá? Então, aquela história lá do século IX, quando eu falei que o cara inventou, é porque ele inventou mesmo, porque ele só conhecia o instrumento de arco. Para ele só existiam aqueles. Eles não sabiam dos de corda, mas a gente vai mostrar para eles. Há evidências de instrumentos de corda e de arco falados pelo mesmo nome. Uma delas eu coloquei aqui, que é num texto em alemão, mas ele escreveu metade em alemão, metade em latim. O autor é o Jude Koenig, e ele traz, dá para vocês verem aqui na ilustração, que tem um alaúde dedilhado do lado de cá e uma viola da gamba do lado de lá tocando por arco. Dá para ver, né? Todos os 2 instrumentos, para esse rapaz, o Jude Koenig, todos eles eram Geige. Em alemão e em latim ele usa o termo Geige, ou seja, dedilhado e arqueado, né? Podemos falar assim, com o mesmo nome, bivalente. Igual hoje nós temos a viola nossa, dedilhada e de arco. São tantas evidências que eu separei por língua, só para colocar para vocês. Vihuelas de Juan Luiz no século XIV, as vihuelas eram vihuelas de pêndula e de árcula. Pêndula, gente, é plectrum, como se fosse uma palheta de guitarra, então quer dizer que ela é dedilhada. E ele usou já vihuela de arco. Ele até faz também no mesmo livro um poema também, e ele também é um padre, escrevendo um poema igual ao trovador, guitarra latina, guitarra mourisca, separando instrumentos europeus de instrumentos árabes. É o que eu falei, que os árabes eram invasores, e isso fez com que os instrumentos europeus surgissem e crescessem, ok? Um outro autor, ainda escrevendo em espanhol, Bermudo, ele chama vihuelas também de instrumento de arco, também de instrumento dedilhado, do século XVI. E mais um, Cerone, ainda no século XVII, também faz a mesma coisa. Para ele, vihuela era de arco e era dedilhada. Na Itália, Boccaccio, escritor do Decameron, no século XIV, chama de viola, quase viola, né, em italiano, tanto dedilhada quanto de arco. Tinctoides, um grande estudioso no século XV, escrevendo em Nápoles, ele era belga, mas escrevia em Nápoles, um grande estudioso, musicólogo. Esse deixou bem claro, violas de arco, violas sinarco, em latim. Então ele deu testemunho, descreveu o formato cinturado. Então na Itália, no século XV, viola era tanto dedilhada quanto arqueada. Um outro autor, Milano, não só escreveu, quanto fez um método de viola dedilhada. E Lanfranco e Ganassi, quem estuda violino e viola deve ter falado do Ganassi, dos principais estudiosos de instrumentos de arco. Então ele já no século XVI, na Itália, escrevendo em italiano, para ele era ficcionada, para Miliano era dedilhada, para Tinctoides eram os 2, ok? Até que finalmente a gente chega em Portugal no século XV,
As violas eram arqueadas ou dedilhadas. Para o português não fazia diferença. E é por isso, então, que finalmente eu respondo a pergunta. Por que nós temos violas de arco e violas dedilhadas? Porque os portugueses assim os resolveram fazer no século XV. Tá? Como é que nós estamos de tempo aí, hein? Maravilha! Então, há duas curiosidades aqui que eu ainda descobri. O rei Henrique, lá na Inglaterra, ele descreve no testamento dele viales que em Espanha se chamam guiterons. Vários pesquisadores acharam que essas viales eram de arco, entendeu? Não era, porque guiterons remete à guitarra, e guitarra é dedilhado. Então essa viale dele aqui era dedilhada, lá na Inglaterra, século VIII. Século XVI. E as geiges que eu falei do Judah King. Estão concluindo e respondendo o que eu me propus, passando para a próxima. O que acontece no século XVII? E aí eu vou explicar por que só em Portugal continuaram violas e violas. Tá? Na Espanha, as vihuelas de arco seguiram. Até hoje, o instrumento de arco lá é vihuela. Tranquilo, tá? Beleza. Mas as vihuelas dedilhadas, elas caem em desuso no século XVI. Elas são substituídas por guitarras, igual eu falei ali. Tá vendo? 16 e 17. No século XVI existiam guitarras pequenas de 4 ordens, guitarras pequenininhas, tá? Existiam vihuelas de 6 ordens. O que o espanhol resolveu fazer, possivelmente com uma visão comercial? Ele tirou esses 2 instrumentos e trouxe para um só, com 5 ordens. A guitarra espanhola era exatamente isso aqui, ó. Não é coincidência, tá? 5 ordens, 10 cordas. Ele substituiu 2, continuou com um só. E manteve o nome guitarra, porque o nome guitarra já circulava pela Europa da época, então eles mantiveram o nome guitarra, certo? Então surge o que depois ficou chamado de guitarra barroca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal fala muito de guitarra barroca, né? Dá até uma piada, assim, porque a guitarra barroca, no período barroco, ela não era guitarra barroca, era só guitarra, né? É óbvio, porque esse barroco foi colocado o nome depois. Então na Espanha aconteceu isso, só que a Espanha influenciou praticamente toda a Europa conhecida. Eu consegui pegar métodos de guitarra francês, de guitarra alemã, de guitarra inglesa, todas elas 5 ordens. No começo eram 9 cordas, depois que passaram para as 10 cordas. Assim, uma diferença desse instrumento aqui para a guitarra barroca é que esse já usa cordas metálicas. Na Espanha usava-se cordas de tripa. É a única diferença que tem. Tamanho era similar e tal, e algumas afinações também iguais. Na Itália, violas de arco seguem também, até hoje são violas de arco, e vocês sabem, são do naipe da orquestra, né? Que tem violino, tem contrabaixo, tem violoncelo e tem violas. Uma família de instrumentos de arco, ok? Que eu acho que deveria chamar família de violas, mas o pessoal chama de famílias de violino. Por que eu acho que deve chamar famílias de violas de arco? Porque a viola veio antes. O violino só vai surgir no século XVIII. Ok? Bacana. Então, na Itália, as violas de arco seguem e viram o grande naipe das orquestras, o naipe mais numeroso das orquestras até hoje. E as dedilhadas italianas? Elas passam a se chamar chitarras exatamente no século XVII. Então, vejamos. Na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, todos os dedilhados pararam de ser chamados de viola. E em Portugal? Viola é viola. Portugal sempre chamou viola dedilhada de viola, viola de arco dedilhada, viola de arco de viola, e fez essa confusão que chega até nós. Concluindo, por que os portugueses fizeram isso? Alguém tem ideia? Vou dizer para vocês, porque entre um monte de pesquisadores, inclusive brasileiros e portugueses, ninguém percebeu que o português nunca ia chamar esse instrumento dedilhado de guitarra. Sabe por quê? Cá entre nós, vocês não contam para ninguém, português nunca se bicou com espanhol. Então eles evitavam isso. E isso é uma prova que o instrumento popular é muito importante. O português não chamava alaúde de alaúde, porque alaúde era mouro e mouro era invasor. O português não chamava guitarra, porque guitarra era instrumento da Espanha. Ele chamava tudo de quê? De viola.
Para o português era mais fácil chamar tudo de viola, mas era uma expressão do nacionalismo dele. Então é por isso que nós temos hoje, nós que trouxemos, né, gente? Não precisa nem falar, a língua portuguesa chegou ao Brasil e etc. É por isso que nós temos violas ou violas. Ok? Conseguimos responder dentro do tempo? Pois é, o violão a gente pode falar dele. Vamos aproveitar e falar dele? O violão, lembra que eu falei aqui, não sei se não precisa nem mudar não. No século XVI as pequenas guitarras caíram, certo? Foram substituídas por uma guitarra maior, guitarra barroca. Ela dominou do 16 ao 18, ok? Na virada do 18 para o 19, o que aconteceu? Revolução Industrial. A Espanha resolveu pegar aquela guitarra barroca, que já era bacana, e transformá-la num instrumento de 6 cordas. Simples. Ok? Como que os espanhóis chamaram esse instrumento? Vocês têm ideia? Ninguém sabe? Guitarra. A Espanha já vinha investindo no nome guitarra, ó. Então eles mantiveram, eles simplesmente mudaram o instrumento, mas continuaram chamando de guitarra. Certo? E o português? Ele não ia chamar de guitarra. Nunca. Mas ele já chamava a outra de viola, então ele chamou de violão. Uma viola grande. Só para dar uma dica para vocês, também que ninguém sabe, então fica só em segredo nosso, tá? Foi assim que a viola dedilhada surgiu. Ela era simplesmente um nome em que a guitarra barroca era chamada. Quando surgiu o violão, a guitarra passou a ser de 6 cordas e a viola simplesmente continuou. Olha como é que é legal a mentalidade do português. Deixa eu seguir. Já era viola mesmo, ora pois. Então continua sendo viola. E é aí que nasce a nossa viola. Então muitos pesquisadores falam, não, porque a viola portuguesa do século XVI não existia, cara. Não tem um registro que comprove que exista viola diferente de outro instrumento antes da virada do 18 para 19, que é esse aqui. E aí ele se desenvolve numa família. Posso alongar mais rapidinho, só para umas coisas que eu preparei? Vou só falar rapidinho. Só que eu preciso tomar... Eu tinha prometido ao meu fiel escudeiro aqui a origem do cavaquinho. O cavaquinho surge em 1820, mas muito antes, tá? Depois você dá uma olhada, depois volta o filme. Quando as guitarras pequenas somem, elas passam a ser chamadas de outro nome. Então surgem os nomes machete, machinho, braguinha em Portugal, rajão. E em 1820 eles começam a chamar essas guitarrinhas pequenininhas, que não eram guitarras mais, porque a guitarra barroca estava dominando, então a guitarra era barroca. Eles começam a chamá-la, um cara inventou o nome cavaquinho, o italiano Adrien Balbi, em 1820, do nada, sem ter vindo ao Brasil. Ele de lá falou, não, tem um brasileiro lá que inventou um pequeno violão chamado cavaquinho. Então em 1820 aparece o nome. O português adora o nome e depois esse instrumento vem para cá. É Bratsche. Ótimo você ter falado, é Bratsche, em alemão. Olha bem, bom, já que eu vou na sua linha, tá? O que acontece? O que a gente descobriu é que os nomes atravessam séculos. Vocês acham que nome de instrumento musical é aleatório? Não é, eu garanto para vocês, se precisar eu provo. E esses nomes atravessam séculos, tá? Então, você lembra que eu falei do Geig? O Geig veio do Giga. E durante muito tempo era Bassgeig na língua alemã. Você que lê alemão, pode observar que até o século XVIII, XIX era Bassgeig. Então esse Geig fica durante muito tempo. O processo da comoção social, ele é lento. O pessoal de hoje que gosta de lacrar na internet, você pode ver que eu falo ali de 100 em 100 anos, é de século. O pessoal que usa lacrar em 140 caracteres fica doido. Mas então o Brás, ele vem da Itália, tá? Tinha 2 modelos de viola, viola da braccio e viola da gamba. Braccio é braço em italiano, e que já era brachius em latim.
e gamba é perna. Desses dois modelos nascem os outros 4. E a viola é bratsche, por causa da língua alemã, chegando próximo ao braço. Isso vai passar. Agora, só uma curiosidade, hoje em dia nas partituras modernas alemãs já está escrito viola, o bratsche já está caindo. Entendeu? Paralelo a ele tem o alt, porque parece que a professora ali é do canto, né? No início dos instrumentos, eles começaram a chamar, isso foi um francês, estou falando de improviso, eu sempre me dou mal. Marcione, se não me engano dele. Ele começa a fazer a divisão dos instrumentos musicais de acordo com o canto. Ok? Então ele nomeia a viola como alto por causa de contralto, a voz feminina, mais grave logo acima do que? Do violino, que no início começou a ser chamado de soprano. Na Itália, por aquele Ganassi que eu falei, a primeira classificação dele trazia soprano, contralto e depois, não lembro mais se ele falava baixo, alguma coisa assim, baço, entendeu? Então eles começaram a fazer por essas línguas. Então o alt é o alto do contralto e ele vai durante muito tempo em várias línguas. Eu até tenho isso aqui, mas acho que não vai dar tempo, enfim. Família das violas portuguesas, a viola dedilhada se desenvolve, só para observar que os formatos são muito parecidos, ok? Então, família das violas brasileiras. Eu já preparei só os croquis, porque é tanta variação que a gente pira. Ô, Marcelina, está dando para a senhora ver aqui? Eu estou na frente agora que eu pensei, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão observando que cada um é diferente? Talvez não vá dar tempo de eu falar, gente, mas cada um desses instrumentos presentes no Brasil hoje refletem uma data histórica daquele outro mapa lá que eu falei para vocês. Só para dar um exemplo, o mais antigo. Está vendo essa viola de coxo? Ela remete aos instrumentos árabes que chegam na Europa no século VIII, que eram fabricados em uma peça só. A viola de coxo do Mato Grosso do Sul, ainda é fabricada em uma peça só, igual aquele. Lembra do rabab, do desenho que eu fiz do rabab? Era uma peça só. Esse instrumento reflete lá. O que eu quero dizer? Não sei se vai dar tempo de falar todos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando um instrumento desse deixa de circular, ele leva consigo a história que ele representa. É por isso que cada modelo desse é importante, entendeu? Então nós temos aqui 12 cordas, remetem para as vihuelas que nós já falamos. A viola caiçara é diretamente da viola toeira portuguesa. Buriti, João, Buriti não é viola não, João. Buriti não tem nada a ver com viola, gente. Ele tem a ver uma coisa, aliás, duas coisas. A primeira, a Buriti poderia ser o nosso representante hoje. Ela é tocada ao mesmo tempo, até hoje, tanto por arco quanto dedilhada. E segundo, o nome dela se consolidou como viola, mesmo ela não sendo cinturada. Isso cai dentro dos nossos critérios, mas é preciso dizer, essa postulação científica de uma família de violas brasileiras é do João Araújo. Já tem alguém roubando por aí, mas o primeiro que falar isso fui eu. Consegui contextualizar pela história, pela comoção social, pela língua e pela organologia, que tanto em Portugal quanto aqui no Brasil tem uma família de violas dedilhadas, ok? E no nosso caso, cada uma delas reflete desses períodos que eu falei para vocês, dos cordofones que eu acompanhei desde o século 40 a.C., desde antes dos nossos instrumentos aparecerem. Deixa eu só passar mais uma rapidinho. Isso aqui, gente, é um apanhado, depois quem tiver interesse pode baixar também nas minhas redes sociais. Eu contei a mesma história, a linha do tempo, através da média do que as pessoas que viram esses instrumentos, etc., fizeram desenhos. Então dá para ver que tem um monte de nome aqui embaixo? Tem 27 nomes de estudiosos aqui. O mais antigo do século XVI, que é o Virdung, alemão, e o mais recente, a Rei Samartin, do ano de 2020. Todos eles fizeram algum croquis, eu peguei a média. Isso aqui é para contar que mais ou menos os instrumentos musicais começam numa harpa, ela fica pequena e portátil, começa a ser chamada de cítara, de lira, depois é chamada de cítara. Aí aparece o saltério e aparece o chalice, que é uma casca de tartaruga aqui. Por que, gente, que tem caixa de ressonância? Para dar mais barulho. É a evolução natural do cordofone. O nosso parente mais antigo, ou seja, que tinha caixa de ressonância, tinha braço e tinha 3 cordas, ele aparece então na Suméria como Pantur, como Ketara
na Assíria e como Nefer no Egito. Em todos esses lugares o desenho é praticamente o mesmo. Aí vem os instrumentos mouros, que já eram uma família, alaúde, mandora e rababe, né, o rabeca. Faltou aqui até orba, que é o maior, que seria o contrabaixo, né, dos mouros. Temos rota e giga, como eu já falei. Temos esse instrumento aqui, que se eu tivesse uma aula para dar sobre eles, que ele é interessantíssimo, mas só reparem que é o primeiro que aparece com o cinturado. Então ele vai influenciar as nossas violas e as nossas guitarras. Aparece o sistro e o pequeno e a guitarra latina pequena, tá? Logo depois, aqui nós vamos falar aqui em século X, aqui nós vamos falar em século XIII. Aí no século XIV as vihuelas, como nós já falamos. No século XVI as guitarras barrocas. E até o século XVII, no século XV a viola da gamba com a viola da braço. E no século XVIII o violino, que chega, como diz o funk, dominando a zorra toda, se torna o principal da família dos instrumentos de arco, né? Então, essa é uma rápida história dos cordofones e onde foi em cada prazo que aparece. Tem mais? Acho que Carbone chega também. Tem isso aqui, depois vocês podem baixar. É só uma coisa que eu percebi, que desde o Pantur sumério, os nomes dos instrumentos não são aleatórios e eles vão se abrindo em bifurcações. Então, desde lá, 2000 a.C., eles vão começando a fazer grupinhos. E como na Europa eles foram contrários aos instrumentos árabes, eles começaram então também a se dividir em instrumentos de caixa arredondada, mandora, mandola, depois bandura, que é a origem do nosso bandolim, e instrumentos cinturados. Só que nos cinturados, alguns começando com F, né? Fedilo, fidlu, aqui são várias línguas. Depois dá para vocês baixarem isso aqui, isso é uma coisa que ninguém nunca fez. É um apanhado geral que eu trouxe de todos esses estudos. E os instrumentos com V, começando daquela viola que eu já falei para vocês do século XII, viola e viela em francês, videla em alemão, etc, etc, até o nosso viola em italiano e português. E a quetara não parou com isso. Ela também veio paralelo, normalmente era um nome diferente para o mesmo instrumento, mas foi se desenvolvendo. Quitara em grego, citara em latim, citerngitter nas línguas germânicas, inclusive em inglês. Aí vem a guitarra morítica, guitarra latina, etc, etc, etc. Isso tudo aqui para falar, gente, que quando a gente tem uma guitarra portuguesa arredondada, só essa situação para vocês entenderem como é que é a visão, o que o português fazia. A guitarra portuguesa tem o nome de guitarra, mas os instrumentos arredondados não têm esse tipo de nome. Ou seja, era característica do português alterar a nomenclatura do jeito que ele achava melhor e do jeito que ele se protegia por nacionalismo. Por isso que aparecem essas anomalias. Então esse quadro é mais ou menos para dizer isso. Quando o português chama a guitarra portuguesa, que é redonda como um sistre, não é aleatório. É defesa dele. E talvez ele esteja tirando um sarro lá dos espanhóis, que é tipo assim, a gente não fala das suas guitarras cinturadas, a gente chama ela de viola. Mas pintou esse instrumento aqui em inglês, que é arredondado, não tem nada a ver com as suas guitarras, então a gente vai chamar ele de guitarra. Parece que é o português meio que tirando o sarro, né, dos espanhóis. Mas a verdade é que ele cria anomalias. Violas e violas são uma anomalia que vem da língua portuguesa, que só existe aqui, na língua portuguesa, e guitarra, um instrumento arredondado, chamado de guitarra, só existe a guitarra portuguesa. Eu acho que agora eu acabei. É isso aí. Então eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho da minha voz, tá? Que é a parte do concerto didático. E para introduzi-lo, eu vou trazer Tom Jobim, porque Tom Jobim está meio ali ligado com música erudita e música popular, né? É lógico, é um compositor popular. Mas eu sou capaz de mostrar que Tom Jobim tem influência de Debussy, do jazz, de Villa-Lobos e de Bach. Então eu vou deixar vocês colocando aqui por causa do seguinte, eu não sei se vocês sabem, num bordel, lá no Rio de Janeiro, uma ex-namorada do Tom Jobim disse que depois que ele morreu, ele mandou para ela uma música do Tom Jobim, para ela que era uma ex-namorada. E ninguém conhece essa música. É a música que eu trago para vocês, com um solo de piano e um solo de flauta, para vocês curtirem, enquanto eu me preparo aqui para afinar a viola e fazer finalmente o concerto, tá bom? Eu vou levar aí, tem que colocar para começar de novo. Então curtam Tom Jobim, erudito e popular.
é óbvio que o que eu contei é balela, né? Não tem nada de música psicografada, nem nada. Mas deu para reparar que parece com coisa do Tom Jobim? Ou você acha que não tem nada a ver com Tom Jobim? Pode ser sinceros. Essa música, na verdade, é um processo de composição. Na verdade, é um estudo teórico que eu faço, que eu desenvolvo e que eu usei como técnica de composição para trazer para vocês. Então aqui o que eu fiz foi estudar os padrões melódicos de Tom Jobim e criar, não igual o que ele fazia, mas inspirado comprovadamente. E esses mesmos padrões eu poderia provar que Debussy usava e que aparecem no jazz. É por isso que eu fiz essa música, tipo tentando, brincando de ser uma música do Tom Jobim, tanto no piano quanto na flauta, que são os solistas, ok? Mas é uma coisa fundamentada. Eu só não posso dizer mais que eu precisava continuar os estudos, mas de repente os professores vão arrumar para mim uma bolsa e eu consigo continuar esses estudos, né? Mas eu só quis trazer para vocês porque eu vou apresentar agora uma peça. Você mudou aqui para mim? É o próximo. Onde você estava ali? Depois do vídeo, 24. Isso daí. Vocês podem encontrar na internet, então, o Cadências Melódicas e esse estudo, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma peça que eu usei esse mesmo processo de identificar os padrões melódicos de um autor pelo estilo dele, ok? E analisar uma peça que foi criada, uma série de peças. No século XX, o Heitor Villa-Lobos, ele homenageou um grande músico chamado Johann Sebastian Bach. Desculpa, amigo, esqueci do seu microfone. O Villa-Lobos homenageou Johann Sebastian Bach com uma série de peças chamadas bachianas. Depois, um compositor popular, que a gente está trabalhando ainda com o erudito popular, Paulo César Pinheiro. Não é Paulo César Pinheiro, não. Fugiu o nome do baquianinha, gente. Fugiu o nome dele. Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira fez as baquianinhas em homenagem a Heitor Villa-Lobos e em homenagem a Bach. E aí o João Araújo, que é muito atrevido, falou: está faltando viola nesse trem. E o João Araújo resolveu estudar pelas cadências melódicas o estilo do Bach. Não todo, né, gente? São mais de 1000 peças. Mas várias coisas. Eu identifiquei o que o Heitor Villa-Lobos usou do Bach. Identifiquei o que o Paulinho Nogueira usou do Heitor Villa-Lobos. E busquei nos violeiros mais conhecidos quais que também usavam esse tipo de padrão e montei uma peça, tipo assim, apresentando para o Bach. Fala: Bach, olha, violeirada não é tão boba quanto se parece, não. Tem uns violeiros bacanas aqui e que estão fazendo umas coisas mais ou menos parecidas. Então a minha peça chama Baquianinha, e que eu vou tentar mostrar para vocês.
Obrigado. Obrigado. Gente, vocês não devem conhecer, eu vou fazer assim. O que eu apresentei para o bar, eu queria apresentar para vocês não ficarem achando que a violeirada está de bobeira aí nesse Brasil, porque ela não está. Eu peguei só a nata, como eu disse, eu estudei os estilos dele. Eu fiz aqui uma coisa que eu faço por essa técnica, que eu gosto de brincar e de bagunçar o pessoal da música erudita e da música popular. Vocês já devem ter percebido isso, que eu sou bastante moleque, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma peça popular de 3, 4 minutos, mas eu a divido em semi-segmentos, como são feitas as sonatas e as formas sonatas. Então, são micro-movimentos que eu vou introduzindo dentro desses 4 minutos. É exatamente para o cara poder olhar e não saber se é popular ou se é erudita, e eu quero que ele fique em dúvida mesmo, tá? Então, aqui eu fiz da música popular, eu trouxe o que seria um refrão. Uma linha melódica em que está com muitos os violeiros usam, por causa da peça Trenzinho do Caipira, do Heitor Villa-Lobos, homenageando o bar. Vários violeiros tocam essa peça, e eu observei em 2 deles, um chamado Renato Andrade, um grande violeiro já falecido, saudoso, e um outro chamado Roberto Corrêa. Todos 2 usam muito isso aqui, que é essa linha melódica então que eu estudei deles e estou mostrando para o bar. Bar, existe Renato Teixeira, existe Roberto Corrêa. Eles também estão sendo influenciados por você agora, no século XX, né? Lógico que nessa peça toda eu mantive aqui o trinado, que é do Paulinho Nogueira, que ele faz na peça bacaninha dele, e eu uso muito as aproximações cromáticas que Heitor Villa-Lobos fez para homenagear Bach. Então eu vou descrevendo aqui os estilos, são vários deles. Então, outro violeiro que eu faço logo em seguida são os violeiros ponteadores lá do Nordeste. Introduzi aqui, mas também os caras que tocam violão 7 cordas no choro, porque o Heitor Villa-Lobos era um cara muito importante para o choro, ele escreveu grandes peças do choro, e o Paulinho Nogueira também tocava choro no violão. Então eu vou homenageando todo mundo dentro desses segmentos melódicos que eu fui estudando, né? Aí depois eu faço aqui uma célula, eu vou mudando numa técnica de música erudita chamada variação do tema, eu vou levando essa variação até chegar a um toque de um violeiro mineiro também muito conhecido, e entro com ele na dança e falo assim: bah, existe um violeiro mineiro chamado Tião Carreiro, ele faz assim. Então eu introduzi essa célula. Depois aqui do Tião, parará, termino. Assim, no final, eu brincando ainda com o Heitor Villa-Lobos, eu homenageio e aproveito o estilo de um violeiro chamado Goiano, que vocês não devem conhecer, mas o Bach já conhece, porque eu já toquei pro Bach, então ele já sabe, já conhece o Goiano. Na segunda parte, eu vou tocar então um trecho que tem a ver com essa história toda, desde Bach, de um outro violeiro, um cara feinho, muito pouco conhecido, por nome de Almir Sater, não sei se já ouviram falar, e eu homenageio o Almir Sater sem tocar o que ele toca, mas dentro do estilo dele. Inclusive usando outra escala, uma escala aqui com um empréstimo frígio, que o Sater usa muito. E depois vou passando então para os ponteadores, mais uma vez, do choro, que tem a ver com ponteadores de viola também. Eu passo para tom menor e homenageio um violeiro que vocês não conhecem, mas o Bach já conhece, que se chama Paulo Freire, neto do Paulo Freire, educador, e ele usa muito esse menor. Aí vou fazendo a progressão cromática em progressão Dó sustenido, Ré sustenido com minuta, até descansar em Mi. Com isso eu estou apresentando vários violeiros que hoje tocam rock progressivo na viola. São vários deles, 3, 4, 5, 6 no Brasil. E esse final aqui, o que é isso aqui, gente? É uma técnica da música erudita chamada scherzo. Então eu simulo um scherzo no final, né? Exatamente para o cara ficar pensando, você está falando de viola, de música popular, eu meto um scherzo aqui no final do meu micro segmento. No final eu vou repetir o refrão e vou concluir. Não, antes disso. Tem uma parte também em que eu faço. Alguém conhece esse solo?
É o hino nacional do Brasil, né, gente? Eu coloquei para que o Bá soubesse que nós estamos falando de Brasil, porque o Bá me falou que ele não conhece muito o Brasil, então eu apresentei um pouquinho de Brasil para ele. E eu faço o hino nacional e desconstruo logo em seguida por um cara muito importante, não exatamente violeiro nem violonista, mas que desconstruiu antes de mim esse hino nacional. Então eu faço... Essa desconstrução cromática descendente e ascendente é de um cara chamado Pixinguinha, e que não é violeiro nem violonista, mas eu falei, não, você tem que conhecer Pixinguinha, porque o Pixinguinha, ele fazia umas coisas bem bacanas também. O bacana é por isso mesmo. Aí depois de desconstruir então isso daqui, eu faço uma célula onde eu homenageio as folias mineiras, porque o Bá não pode deixar de conhecer as folias mineiras. Quem mais que faltou nessa brincadeira? Folias mineiras, parará. Aí eu faço a última vez o refrão e termino aqui. Frígio. Eu termino com 3 acordes, e aí é uma conversa só minha e do Bá. Eu vou deixar vocês ficarem sabendo, mas é uma piada interna nossa, tá? Minha e dele. O Bá é um cara que desenvolveu uma técnica, para quem estudou música aí, chamada contraponto, que são 2 linhas melódicas paralelas, né? E que vão trabalhando aqui os intervalos dela e vão... Enfim. Ele não inventou, tá? Já existiam algumas pessoas que estudavam antes, mas ele foi, assim como no tonalismo, assim como no temperamento tonal, o Bá fez também o desenvolvimento e a aplicação desse contraponto. O que eu fiz aqui, e que eu fiz na peça do Tom Jobim também, foi o seguinte: ao invés de trabalhar com 2 linhas, igual o Bá fazia, eu inseri uma 3ª linha, certo? O Bá não fazia isso. Com as mesmas regras de contraponto dele, só que invertidas. Então as minhas 3 linhas representam porque a viola só trabalha com tríades, com 3 notas. A viola solta um acorde maior, a maior parte da afinação delas, e são só tríades, ele não usa. Para fazer a 7ª maior teria que ser assim, ó. Que até é bonito, né? Mas normalmente na viola não se usa só as 3 cordas. Então eu fiz essa 3ª linha de contraponto, cruzando, enquanto 2 linhas convergem para cá, as outras cruzam, elas se cruzam no meio fazendo uma dissonância, e nas 2 pontas elas vão repousar. Ou seja, Bá, se você está achando que o violeiro é bobo, nós é da cidade, mas não é besta não, né? Nós também sabemos inventar umas coisinhas, mas é lógico que a gente te respeita muito. Então essa aqui é uma técnica que eu usei para a técnica de composição. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês podem bater muita palma. Muito obrigado, vocês são tão espontâneos, tão gentis. Nossa, eu fico até emocionado. Professora, quanto tempo nós temos? Só para ver, porque tem uma última peça aqui. 20? Aff, Maria, dá para contar a história toda de novo. A última peça, então, como vocês perceberam que eu sou muito sério, eu não brinco com nada, eu vim trazer para dentro uma escola de música, música folclórica. A gente tem um próximo, né? E a gente teria também para lá, mas aí parece que já desligaram, né? Aí não sei como é que nós vamos fazer. Bom, a gente faz o seguinte. A gente trabalha com a imagem de lá, eu trago para cá, eu te falo qual é. Mas, gente, a contextualização histórica. Eu vou mexer com música folclórica, mas eu não sou besta, não. Vou trabalhar com ciência. Eu sou capaz de afirmar para vocês, apesar de que acho que ninguém no Brasil é capaz, mas eu sou capaz e tenho coragem de afirmar para vocês que só existe violão no Brasil, a senhora que perguntou sobre violão, a partir de 1820, sendo que ele só se consolidou em 1840 para cá. Por que isso é importante, João? Porque antes do violão, quais eram os instrumentos de harmonia que dominavam a música folclórica? Era piano? O pessoal levava piano para o meio do mato? Acho que não. O Tom Jobim levava o piano para a Mangueira, mas para o meio do mato tocar música folclórica, eu acho que não. Nem piano, nem órgão. E a sanfona, ou acordeon, também só chega em 1840. Não sou eu que estou dizendo. Segundo anúncios de aula de música do Dr. Carlos de Azevedo, a década de 1840 é a década de consolidação do violão.
Segundo museus, jornais e outros da doutora Márcia Taborda, que estudava violão, ela chegou à mesma conclusão. O doutor Renato Varone, também carioca, em 2015, estudou 10 romances onde ele procurou termo viola, termo violão para saber. E ele também chegou à mesma conclusão, que a partir de 1840 é que o violão se consolida. Então, antes do violão, era um instrumento chamado de viola. E um maluco chamado João Araújo, em 2021, conferiu tudo que esses caras falaram, essas pessoas, conferiu e acrescentou mais cerca de 200 referências, porque o João Araújo tem a sorte de ter a Biblioteca Nacional Digital à altura do seu computador. Então é fácil, eu sentei lá, fui procurando viola em anúncio, etc, etc, conferi tudo que eles falaram e juntei mais uma centena. Para chegar para vocês e falar assim, antes de 1820, não existia violão no Brasil. Lá na Europa ele estava se consolidando, antes aqui não tem, não teria, né? Ou as maiores evidências são de que não existiriam. Se não era violão, era tocado por viola. Então eu peguei, agora é que eu não sei como é que eu faço, qual das duas que eu escolho, se eu escolho a próxima ou... Mostra a próxima. Tá. Tem uma depois dela? Com uma ponto de interrogação. Você tem condição de voltar depois, não tem? Então tá, mostra a interrogação. Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou pegar do sul, dando a volta do ponto de interrogação, com músicas que teriam sido gravadas antes de 1820. Músicas de domínio público. E aí eu fiz uma seleção de um segmento só, gente, não precisa ficar com medo de ficar com sono, de dormir, nem nada. É só um pequeno segmento. Mas eu peguei do Rio Grande do Sul, Paraná, em todas as regiões, alguns ritmos selecionados. Eu não peguei todos os ritmos de folclore antigo, não, tá? Então nós vamos começar lá no Rio Grande do Sul. Aí agora você pode voltar para aquela imagem. Aquela imagem, gente, é uma imagem das violas, da família das violas brasileiras, que um violeiro chamado André Moraes, ele me emprestou essa foto, porque ele conseguiu levar todas as violas brasileiras para o palco. Ele é o primeiro artista a conseguir fazer isso. Lembrando que falta a viola de 12 cordas, porque a viola de cabaça ali, ela tem 12 cordas. Vou mostrar qual que é a de cabaça. Bom, ali nós temos da esquerda para a direita uma viola nordestina, uma viola caiçara ou fandangueira, uma viola de buriti, aquela malucona, né, que nem tem cintura. Depois nós temos uma viola machete, hoje radicada na Bahia, mas conhecida pelo Brasil inteiro, uma viola de coxo, a viola de cabaça que eu acabei de mostrar e, afinal, a viola chamada, o modelo chamado viola caipira, ok? Essa é a família. Bom, começando do Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos deixar esse microfone aqui para ele não sair, tá? Fala com ele porque ele está saindo aqui, não sei o que está acontecendo. Rio Grande do Sul, antes da acordeona, da sanfona chegar lá, cantava assim, numa manifestação que Lázaro chamava fandango e que era tocada por viola. Isso é mais uma evidência. Pesquisadores do Rio Grande do Sul também constataram que até 1840 os fandangos eram tocados com viola, tá? Então sobrou de lá daquela época uma música assim. Vou embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho que ir para rodeio, prenda minha, nos campos de bem-querer. Noite longa, prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho que ir para da minha no campo de bem-querer. Do Rio Grande do Sul a gente vai subindo naquele ponto de interrogação, passa por Santa Catarina, não tem uma canção muito assim, mas chega no Paraná, onde lá sobrevive o fandango, na viola fandangueira que eu falei, a segunda viola ali, ó, é a viola fandangueira. Lá eles ainda tocam fandango com viola. Então do Rio Grande do Sul, antes e agora no Paraná, tem a tradição, e eu vou pegar um outro ritmo também que vem dessa época, que ele se chama Cana Verde. Eu plantei a cana verde, 7 palmos de fundura. Eu plantei a cana verde, 7 palmos de fundura. Ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus. E levou nos 7 dias, a cana tava madura. Vamos ver. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus.
Nem me levou nem 7 dias, a cana tava madura. E eu plantei a cana verde, canto e palmo de fundura. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Não levou nem 7 dias, a cana tava madura. Bueno, do Paraná, a gente chega então... o litoral de São Paulo também usa essa viola fandangueira. Só lembrando, gente, a cana verde é cantada hoje no Paraná nas festas de fandango, mas é música folclórica do Rio Grande do Sul também, e eles dançam. Eu escolhi esse ritmo aqui, mas existem outros, como eu disse. No Rio Grande do Sul tem aquelas cantigas, né, que depois de algum tempo foram chamadas de modinhas, inclusive, tá? Mas aí, antes de 1820, não eram chamadas de modinha ainda, antes de 1810 não eram cantigas. Então a gente chega por São Paulo. Em São Paulo eu vou pegar uma outra tradição folclórica que também é muito anterior de 1820, que também foi lançada com violas e também essa é mantida por viola. O Cornélio Pires chamou essa tradição de moda de viola. É um nome que parece que foi ele que inventou, mas o estilo já existia lá nos trovadores durante a evolução da música. Então seria uma outra aula para dar para vocês que eu adoraria, que é sobre essa moda de viola, sobre essa música dos trovadores. Mas ela já existia e a gente traz então o Cornélio Pires apresentando o Jorginho do Sertão, rapazinho de talento. Numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Cuidava do seu serviço, tão alegre, tão contente. Foi dizer pro seu patrão, quero uma conta corrente. Olha, a conta não lhe dou, mas por seu procedimento tenho 3 filhas solteiras que te dou em casamento. Na hora da despedida, ai, 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 é que as morenatas choram, ai, 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 ai. O Jorginho resolveu, é melhor mesmo que eu suma. Não posso casar com as 3, eu não caso com nenhuma. Então, Jorginho do Sertão. Thank you very much. Desde a Grécia Antiga que as pessoas costumam bater palma quando tem uma expressão artística. Eu achei que vocês tinham ido embora, ou então tinha mudado a tradição. Muito obrigado. O Jorginho do Sertão, então, é uma moda de viola que é resgatada e com certeza não foi composta por violão, não foi composta por piano, não foi composta por cravo, não foi composta por harpa. Foi composta por instrumento chamado viola. De São Paulo a gente chega na Bahia. Eu vou dar uma pulada no Rio de Janeiro, porque eu deixei o melhor para o fim. O melhor é Minas Gerais, é naturalmente. Só que de Minas a gente deu uma escorregadinha para o Rio. Então eu vou pular o Rio de Janeiro e chegar na Bahia. Na Bahia sobreviveu e também é pelas violas machetes. Gente, 1, 2, 3, 4. A viola machete é aquela que está para baixo assim, ó. Ela sobrevive na Bahia e essa canção sobrevive lá também, que é assim. Vou-me embora pro sertão, ô viola, meu bem, viola. Eu aqui volto mais não, ô viola, meu bem, viola. Sou empregado da Leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. 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 Viola, meu bem, então sobreviveu na Bahia, com certeza não foi composta por violão. Na Bahia tem uma coisa que passa no carnaval, é possível que vocês conheçam. Vocês já viram uma coisa assim? Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Vou dar mais uma chance pra vocês. Tu não faz como mas eu fiquei, dó, sem teu carinho, sem teu amor. A Quixabeira, então, o Carlinhos Brau até tentou lançar como se fosse dele, mas aí o povo não deixou, falou, não, acabou. Isso aí é domínio público. E ele teve que voltar atrás e registrar a Quixabeira como domínio público, que certamente não foi composta por violão. É mais um dos ritmos que eu selecionei para cá. A gente chega no Nordeste,
Gente, o Nordeste não é um estado só, são vários estados, só que eles têm uma cultura muito parecida em toda a região. Tem a cultura do repente, da escala que eles usam, que é trovadores na cara, é muçulmano, é música árabe. Isso, quando eu ganhar a bolsa coxinha da professora, eu vou poder provar para vocês melodicamente, harmonicamente, que é música árabe e que vem dos trovadores. Mas lá também tinha uns outros ritmos, então eu preferi selecionar um outro ritmo, só para vocês verem que tem uma coincidência. Lá, se a música, a letra estiver realmente falando da época certa, tem uma música assim, ó. Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. A Maria Bonita seria a esposa do Lampião. O cangaço acabou ali mais ou menos em 1693, 1695, ou seja, final do 17. Não existia violão. Então, essa música só pode ter sido composta por um instrumento chamado viola, né? Esse é um dos ritmos que sobrevivem no domínio público no Nordeste. Eu trouxe especialmente... Vocês conseguiram perceber que o ritmo parece muito com Cana Verde? E que parece também com a Anarriê da festa junina? E que está no Brasil inteiro? E que parece muito com o Rasta, lá do Mato Grosso do Sul? Essa vocês não sabiam, né? O Almir Sater, por exemplo, grava uma música que ele homenageia as músicas antigas, chamado Rasta Bonito. E que é isso aqui, é o mesmo ritmo da Cana Verde. Não é que seja igualzinho, tá, gente? Até porque a gente não tem registros de áudio. Mas hoje em dia a gente vê que essa célula rítmica aqui cabe, né? Do Nordeste, então, infelizmente, a gente tem que passar direto pelo norte do Brasil, dentro daquela voltinha do ponto de interrogação. Porque, infelizmente, na região norte havia violas, mas hoje em dia não existem mais violas. Então, isso é um ponto para a gente falar. Se a gente não cuidar delas, alguns desses modelos somem, infelizmente. E, quando eles somem, o que acontece? Some com eles também a história que eles têm para contar. Que tudo bem que pouca gente sabe, mas o João Araújo já está contando essas histórias e o João Araújo fala pra caramba, então muita gente vai ouvir, né? O cara é insistente, é chato, ele posta toda semana. Mas, se não existe um modelo, não tem para provar para vocês, olha, tá vendo esse modelo aqui? Ele fala da história, tal, dos trovadores, sabe como é que é? Então, infelizmente, no Norte não tem nem música para a gente tocar. Mas a gente chegando, então, ao Mato Grosso do Sul, terra da viola de coxo. Viola de coxo, vocês sabem qual é, né? De lá para cá, 1, 2, 3, é a terceira. Aquela mais amarelinha ali, feita de uma peça só, porque é coxo de animal, tá? Na terra da viola de coxo também tem vários ritmos. Eu escolhi mais uma cantiga, porque essa se tornou famosa no Brasil inteiro, por causa do Milton Nascimento, que também gravou. É assim. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e pousam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só mais uma estrofe. Quando eu vim da minha terra despedir da parentaia, oh, yeah, e eu entrei no Mato Grosso, deu em terras paraguaias, e lá tinha revolução. Inventei fortes batalhas. Muito lindo. Muito obrigado. Então, estava pensando aqui, Maestrina, dá para fazer um espetáculo de coral só com essas músicas, ficaria legal, né? É bacana. Não precisa contar as histórias no meio, mas dá para fazer só uma música bacana, né? Acabou que a seleção ficou legal. Bom, então a gente chega finalmente ao melhor da história. Minas Gerais, Uai. A gente tem muitas tradições. Uma delas que ficou mais famosa no Brasil inteiro, que é a tradição das folias de reis. Vocês devem conhecer. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada.
Guanabara nasceu a flor, oi, ai, meu Deus. Nasceu a flor, oi, ai. E da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador, oi, ai, meu Deus. Maria ao Salvador, oi, ai. Minas Gerais, uai, Folia de Reis. Fazendo bagunça aqui, né, professora? Desculpa, né? Fazendo bagunça, perdão. Eu falei que era cantata só para enganar, na verdade é música folclórica. Em Minas Gerais, a gente tem mais duas tradições que eu queria trazer. Vou trazer na mesma, tá? Uma delas se chama calango. Qual a importância do calango? O calango é similar, presta atenção, ao siriri do Mato Grosso. O calango é similar aos desafios nordestinos. E o calango é similar aos desafios do Rio Grande do Sul, as pajadas. A característica, canto de improviso, os versos vão sendo feitos na hora. Eu não vou arriscar aqui fazer um verso, vou cantar versos já conhecidos, mas tem a característica de ser de improviso, e isso vem de ó. Agora, não me perguntem ainda por que num país continental a gente tem uma característica melódica ou harmônica e característica de música, de ser de improviso, em tão grande espaço. Por que será que tem essas coincidências tão grandes? Enfim, deixa eu mostrar para vocês um pedacinho de um calango mineiro. Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai, calango vem, calango fica, calango... De novo. Calango vem, calango fica, calango e calanga, calango fica, calango sai, calango tango no calango da lacraia, no cabelo tá bonita com uma onça na tucaia. Calango, calanga, calango fica, calango sai, calango vem, calango fica, calango vem, calango fica, calango... Então, os caras vão a noite inteira citando versos assim, chega no refrão, a galera toda ajuda no refrão. Então ele faz um pequeno refrão de improviso, depois ele vai montando o verso. Muito semelhante acontece, isso tem semelhança em todo o Brasil. Só tem uma, pelo menos que eu saiba, só em Minas Gerais ainda tem, quase com esse mesmo ritmo, uma reunião chamada batuque. Gente, pelo amor de Deus, pelo menos a gente, vamos sair daqui de hoje e nunca mais vão me falar que o batuque é o batuque do samba, porque isso, infelizmente, é um grave equívoco. No Brasil, porque o samba ficou muito famoso, o pessoal falava que as reuniões chamadas batuque só tinha tambor africano. E é um equívoco muito bacana, é muito legal, sabe por quê? Eu até pesquisei recentemente, estava fazendo um curso sobre música popular, e o cara deu uma viajada lá na África, assim, pegou de um tema e foi assim. E o tambor africano, ele é muito bacana. Cada toque de tambor, vocês sabiam, é a identidade de uma tribo africana, vocês sabiam disso? Pelo toque do tambor, eles sabem qual que é a tribo, qual que é aquela cultura. Então é maravilhoso. Só que no Brasil, batuque não era o batuque do tambor. Vocês prometem para mim que vocês nunca mais vão falar isso? Porque é o seguinte, galera. Alguns pesquisadores foram lá, pegaram um viajante alemão, e ele lá realmente falou, o batuque é uma dança, o lundu é uma dança. Mas eles pegaram um. Eu peguei 17 visitantes do Brasil. Inglês, francês, alemão, e todos eles falavam de um batuque. A conclusão, o batuque era uma reunião para se cantar, dançar e... Cantar, dançar, o que mais? Folguedear, né, e tocar. Exatamente, porque Arturos é na contagem das Abroba, onde eu nasci. Então é um povo mais assim, bacana, né? Mas é verdade. Bom, ninguém conhece muito os Arturos, então você não entregou ainda a minha surpresa, não, mas beleza. O batuque, tá, gente? Ele era uma reunião para cantar, dançar e tocar. Então as pessoas falavam, eu vou dançar no batuque, eu vou cantar no batuque, sacou? Por isso que alguns entenderam errado de que o batuque era a dança só, ou era o toque só.
E no Brasil ainda acontece isso. Agora, por que eu estou chegando no batuque? Eu já cantei o batuque para vocês? Não? Ainda não, né? Vou tocar um pedacinho do batuque. Por sinal, o meu avô era violeiro dos batuques. Então é um prazer tocar aqui e lembrar do velho João Pança. A primeira embigada é batuque que dá, eu também sou batuque, eu já vim batucar. A primeira embigada é batuque que dá, eu também sou batuque, eu também batucar. Larga seu marido, mulher, e venha mais eu. Seu marido é ruim, ô mulher, e quem é bom sou eu. Mas larga seu marido, mulher, venha mais eu. Seu marido é ruim, mulher, e quem é bom sou eu. Derradeiro, ligado, batuque que dá, eu também sou batuque, eu já vim batucar. Ele ligado, batuque que dá, eu também sou batuque, eu também quero dar. Então você vê que o batuque, ele é muito parecido com o calango, né, nessa célula, mas o batuque tem raiz no século XIX com esses viajantes. E agora então, que eu já dei uma dica, eu vou perguntar para vocês, por que será que essas músicas folclóricas, antes do violão, são tão parecidas e acontecem em praticamente todo o nosso país? E ainda sobrevivem? Alguém tem ideia? Não, gente, jura? Tem nada que tinha no Brasil nessa época toda? Tem nada que chegou aqui em 1538 e continuou? Vou dar uma dica para vocês. As células melódicas e harmônicas, elas têm a ver com uma grande nação chamada África. Isso também, se eu ganhar a Bolsa Coutinho, eu vou poder provar cientificamente. Que as células de todos esses ritmos que eu passei para vocês, inclusive nas melodias cantadas, elas têm padrões que apontam para a música tocada na África. O que tinha, gente, antes do violão chegar, antes do samba existir, antes das modinhas, antes do choro, eram escravizados, eram pretos, alguns deles forros, mas muitos deles escravizados. E eles se reuniam e cantavam em reuniões chamadas batuques. E é do batuque que vem tudo isso. É do batuque que veio o samba, é do batuque que veio o choro, é do batuque que veio as cantigas também, como a gente viu. E elas sobrevivem em instrumentos chamados de viola. Aqueles pesquisadores que eu falei com vocês, quase todos descrevem pequenas violas, pequenas guitarras, e alguns chegam a falar o nome machete, que é então a viola mais antiga e que mais influenciou a música brasileira e que sobrevivem essas músicas até hoje. É por isso que a gente corre pelo Brasil e pega as músicas de domínio público e a gente vai encontrando semelhanças. É porque, queira ou não, a história conte ou não, se vocês tiverem dúvida, você fala, foi o João Araújo que falou. Nós devemos muito, ou quase tudo, da nossa música aos pretos, que eram extremamente musicais, que tinham raízes africanas, e essas raízes estão nessas músicas aqui. A gente que é mineiro, a gente é muito agraciado, porque essas músicas aqui eu não precisei de pesquisar muito. Quase todas elas eu já conhecia, porque aqui parece que a gente vai agregando, né, essas coisas. Mas quando eu comecei a estudar os padrões melódicos, eu comecei a ficar assustado. Eu falei, gente, como é que a cana verde pode ter a ver com batuque? Tem. Todas elas têm uma assinatura que foi passando pelos séculos. E nós devemos isso aos pretos, quer as pessoas queiram dar o crédito, não, quer as pessoas queiram falar que venha do samba, quer que as pessoas falem do que o choro nasceu no Rio de Janeiro como uma coisa assim, milagrosa, né? Alguém chegou e puf, nasceu o choro. Não foi isso. Esses pretos cantando nas ruas, cantando nas senzalas, cantando nas festas, o tempo todo cantando, dançando, cantando, dançando, eu sempre esqueço, cantando, dançando e tocando, obrigado. Sempre com essa música criou similaridades em todo o Brasil, e é por isso que então, essa música folclórica, que é legal, que é divertida e etc., ela tem uma fundamentação científica e tem uma raiz. Agora eu cansei de falar, se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem, ou então me mandem embora. Nada? Ninguém? Ô, gente, foi tão ruim assim? Desculpa. Foi mal. Jefferson, você falou que ia me derrubar, por favor. Você falou que ia trazer para mim uma coisa e ia me derrubar aqui. Não? Desistiu? Tem dúvida não? Sim. Ótimo. Porque hoje em dia a gente tem acumulado e, vamos dizer assim, parou de tratar a bola
Verdade. passou a tratar a viola como viola brasileira. Sim. Você sabe da minha opinião, né? Não, meu, fala. Eu continuo achando que a viola é viola caipira. Sim. Eu acho que não tem problema algum se você continuar tratando a viola caipira. Como você falou aí, antigamente, antes de 2020, todo esse movimento cultural se dava a viola. E aí nós vamos ter que entrar, a gente vai ter que entrar na cultura caipira, né, João? Aí vai alugar. Não, mas a cultura caipira não é ciência. Aí não dá. Mas é muito pertinente o que você está falando, porque é muito pertinente isso, que é bom para esclarecer. Ou então, veja bem, eu consegui constatar que na década de 60, isso por também centenas de referências, que havia uma dúvida pública entre o nome viola caipira e viola brasileira. Ok. Então, depois da década de 1970, o nome viola caipira pegou e se consolidou. Ou seja, se o povo chama o modelo de viola caipira, a gente não pode ir contra o povo, porque é uma consolidação. É científico, é estatístico. Porque há outros nomes que são inventados e eles não pegam. Como, por exemplo, viola cabocla, viola divina. Esses nomes não pegaram. Se o povo adotou viola caipira, a gente tem que reconhecer. Assim como todos esses nomes, são nomes consolidados. Agora, não quer dizer que viola caipira remita, como o nome quer dizer, à cultura caipira. Porque a cultura caipira começa a aparecer no Brasil a partir de 1910 com Cornélio Pires. E naquela época a viola não era chamada de viola caipira. O Cornélio Pires nunca chamou as violas de viola caipira. Ela só vem depois. Então, assim, há uma distropia entre a cultura caipira de 1910 a 1945 com o nome viola caipira que vem se consolidar só depois de 1960. É porque você está achando que nenhum desses modelos existia. Mas todos eles existiam. E as violas que os pretos tocavam? E as violas que eram tocadas no Paraná? E as violas que eram tocadas no litoral de São Paulo, fandangueiras? E as violas nordestinas? Seria necessário ter um sobrenome, sim. E os outros modelos tinham. É porque esse modelo não era chamado de viola caipira. Só que pelo nome a gente acha, mas não tem nenhum registro, entendeu? Então, assim, inclusive existia a viola paulista. Existia a viola paulista, né? Então, assim, mas o que é mais importante é que o termo se consolida a partir de 1980 por provas, né? Por provas estatísticas. E aí, então, ele não está ligado, porque o auge da cultura caipira inventada por Cornélio Pires é de 1910 a 1945. Só em 1970 que o instrumento pega esse nome. Mas isso é dentro de um processo, como eu disse, que a nomenclatura vem sendo desenvolvida, ela não é aleatória. Por isso que se o povo chama de viola caipira, a gente tem que aceitar, mas a gente localiza quando é que aconteceu. Ok? Gente, muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigado, UFMG. Obrigado a todos vocês. Obrigado a toda a equipe. Espero que vocês tenham gostado. Vai para a internet depois, se vocês quiserem ver, tá lá nos canais, tá bom? Muito obrigado.